Eu vou projetar para vocês, então, para a gente falar desse contexto de desastres, como eu tinha comentado para vocês, está sendo antecipado aí no nosso plano de aula, eu vou projetar para vocês a minha defesa, né, os slides que eu usei na defesa da dissertação, lá em 2017, no mestrado, que tem uma parte inicial que trabalha em conjunto com aquele artigo do professor Delton Carvalho, que é da Unicinos, em que o pessoal está dizendo que estava meio desconfigurado. Eu abri aqui de novo, né, eu fiz upload por um outro computador, baixei agora pelo eMessenger, para mim está certo, mas daí depois qualquer coisa eu salvo em JPG aqui e a gente vê como é que dá para compartilhar. Se alguém mais teve problema ao abrir o arquivo, depois reporta aqui que a gente substitui. Né? Tem gente, a família inteira assistindo direito ambiental, né? Tristeza. Tem novela daqui a pouco, a novela das 7h40, né? Que eu acho que vai estar mais divertido do que a aula de ambiental. Mas vamos lá. Para quem não sabe, né, além da UNC, o professor também está trabalhando de casa pela prefeitura, né? Então estamos todos 24 horas praticamente ligados, nem tanto, né? Tem gente que está mais ligado do que eu, mas hoje a gente iniciou, pois é, coçou o olho, mas eu passei álcool antes de vir para cá. Não tem álcool gel em casa, nós estamos só com água sanitária. Estou sem sair de casa desde ontem já, né? Estamos higienizados, em isolamento total. Tem uma enfermeira me acompanhando aqui, 24 horas por dia, além da Liz também, que está circulando por ali, daqui a pouco ela aparece. Bom, alguém mais? O Jason está pedindo para entrar. Deixa eu abrir aqui, enquanto eu abro o material. Vocês têm acompanhado como é que está a questão de publicação de decretos do dia 17 para cá? Se alguém quiser abrir o áudio aí e comentar, fique à vontade. Aí. Aí, agora te ouvimos. Não, só a respeito que o professor falou dos decretos, como a gente trabalha no ramo de transporte, aí hoje de manhã, inclusive, eu achei que a gente ia parar tudo, que a polícia estava fazendo fiscalização, né, para fechar os comércios e tal. A polícia veio aqui e quando a gente falou que era uma transportadora, eles falaram que está dentro dos serviços essenciais. Aí logo depois teve um decreto da Secretaria, até com meu pai, não tá mais aqui comigo, a Secretaria, acho que de Saúde, dizendo que realmente está autorizado esse tipo, né? Até porque é uma questão óbvia, né? De transporte de mercadoria e coisa errada. A portaria da Secretaria de Saúde, eu acho que também teve a ver com Chapecó, porque num Eu tenho a dia... portaria aqui, deixa eu dar uma olhada. Sim, é do secretário de Estado da Saúde, mas basicamente a gente teve um problema com relação ao decreto, né, que no primeiro momento restringiram todo e qualquer tipo de atividades, inclusive de transporte público, e daí o prefeito aqui em Chapecó, no decreto, olha, recepciona o decreto estadual, exceto a parte que diz transporte público, porque o pessoal usa para ir trabalhar na Aurora, na BRF, né, e como é que esse povo vai chegar lá? Então, o que foi feito? Depois saiu essa portaria regulamentando que serviços de transporte, logística, aí estão liberados. Você tem a portaria, Felipe? Diga para nós o que ela diz, basicamente. Tenho de 19 de hoje, né? Hoje de manhã às 9. Secretaria Estadual de Saúde emite portaria esclarece sobre alguns serviços autorizados. Tá, só as partes mais importantes. Segundo o secretário, está autorizado, por exemplo, o fretamento para transporte de funcionários de empresas que possuem autorização para trabalhar, o transporte de cargas de cadeias que fornecem bens e serviços, a distribuição de encomendas e cargas, em especial a atividade de teleentrega, delivery de alimentos e dos correios, porque o governador, se não me engano, ele tinha proibido o delivery, né? E aí depois, tipo, como que vai proibir o delivery? Não tinha como. Toda a cadeia produtiva ia estar interrompida, né, a partir desse cenário, né, que no primeiro momento era o que estava sendo posto, né? Mas ainda bem que veio a portaria para detalhar depois, né? Eu fiz uma projeção aí para vocês da apresentação da tela, conseguem enxergar? Não, também não. Sim, não, sim, não, tá aparecendo você?
Sim, sim, sim. Bom, então, para alguns sim, para alguns não. Mas, então, vou começando aqui. Como vocês sabem, né, então, em 2017 eu fiz a defesa da minha dissertação, e ela tratava do papel da defesa civil, né, da proteção e defesa civil, num cenário nacional, na gestão de riscos, né, então o foco era prevenção. Era só foco em desastre ambiental, mas daí lá ao final a gente retoma e traz para esse contexto de desastres naturais, a gente delineia bem o que é ambiental, desastre socioambiental, os desastres naturais, e daí a gente fecha essa conversa sobre direito dos desastres já antecipando. Então, lá de 2017, algumas coisas desatualizadas que nós vamos ver, eu já comentarei com vocês, mas aqui nós temos então, né, vamos ver o que mencionaram aqui, Jason quer participar da reunião. Então, nessa primeira figura aí, a gente tem um panorama de 2016 com relação à evolução do número de desastres e o total de pessoas que seriam afetadas, aí multiplicado por 1 milhão, né, para cada número desse, num contexto de desastre. Se a gente pegar lá, ele começa em 1990, ele traça uma curva ascendente até meados de 2016, né, então está subindo o número de desastres, nesse caso, desastres de qualquer tipo. E daí, o que era objeto de questionamento ali na época, é se a estrutura que a gente tinha em 2016, 2017, para tratar a questão dos desastres, se ela seria adequada e suficiente para a promoção da segurança dos cidadãos, né? Desde já, a gente tem que esclarecer que defesa civil não é um único órgão dentro da estrutura da prefeitura, ou do estado, ou da União, mas é um conjunto, como a gente está observando. Nesse contexto de desastre epidemiológico, especificamente, quem está liderando as ações, todo mundo está vendo, são as unidades de saúde, né, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de cada unidade, e as suas secretarias municipais, né, os órgãos municipais de saúde no nível local. Mas, obviamente, eles não atuam sozinhos, né, então todos os outros órgãos em cada nível de governo acabam atuando sempre em prol daquele que está coordenando as ações de prevenção ou de resposta a um desastre. E no caso ali específico da dissertação, eu também abordei um pouco do poder judiciário, né, se o pessoal entenderia os instrumentos, conceitos e definições que seriam relacionados ao direito dos desastres. Por que direito dos desastres? A gente vai ver, tem princípios específicos, né, tem uma tratativa própria, uma normativa específica, e por isso precisaria de um amparo conceitual, um amparo desses instrumentos legais e jurisprudenciais. Então, o objetivo do estudo, né, o Felipe, se estiver assistindo, já vai me incomodar, porque eu cocei aqui de novo, né, mas estamos dentro de casa, estamos isolados. Rinite alérgica, né, tem gente pedindo dispensa de serviço por rinite alérgica. O objetivo do estudo, então, foi o objetivo da pesquisa é realizar um estudo versando sobre a temática do direito dos desastres, analisar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e que implicações e consequências a gente teria do aperfeiçoamento, lembrando, em 2017, em aspectos ambientais e também para a sociedade de uma forma geral. O estudo, ele foi pautado aí numa metodologia exploratório-descritiva, né, então partiu-se para análise da documentação, primordialmente, mas não teve um estudo de campo especificamente. Então, a abordagem foi qualitativa, e já fica a dica aqui para quem vai ter defesa de TCC, né, já vai estruturando, aí tem que apresentar isso en passant no dia da defesa de vocês. A pesquisa teve um cunho bibliográfico e documental, né, porque basicamente foi envolvida em documentos, mas também realizou aí uma análise de 2 casos.
tanto Santa Catarina em 2008 quanto Mariana, ali está 2005, mas é 2015, já vamos até corrigir aqui, e ainda de 2 julgados. Um era do estado de São Paulo, que eu já comentei em sala com vocês, e o outro era do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, com relação a desastres lá. Até aqui, tudo certo, gente? E ainda tem gente andando de moto. Ninguém falou nada, então... Professor, nada, esquece, é o João. Ok, tudo 100%. Então, beleza. Então, continuando, o Ulrich Beck, que é um estudioso aí da área de sociologia, e ele acabou descambando para o lado de sociologia dos desastres, ele está em 2011 ali, mas na verdade a obra dele é da década de 80, e 2011 é a tradução que eu tenho aqui disponível. Ele fala que a produção social de riscos, ela é inerente à produção de riqueza. Então, quanto mais riqueza a gente tem, mais riscos a gente também teria, né? E isso a gente traz para a nossa atualidade, na medida em que, como a gente pode, né, conversando com o Felipe no começo aí da aula, para a gente manter a produção de riquezas, a gente ainda se sujeita a riscos de natureza epidemiológica, né, de riscos de natureza biológica, como o próprio coronavírus na sua nova versão, né, o Covid-19. Mas a professora Patrícia Bianchi, que era minha orientadora, e isso eu já disse para vocês em algum momento, né, sempre que você tiver um orientador e ele tiver trabalho publicado, faça a remissão ao seu orientador, sempre. É uma questão de privilegiar, dizer que a produção científica dele tem importância, né, porque senão, se você que é orientando dele não cita, quem é de fora, muito menos. Então, a professora Patrícia Bianchi, ela, nesse sentido do Ulrich Beck, ela diz que nós vivemos numa era, né, num momento histórico em que a gente vive de incertezas. A gente não sabe qual é o dia de amanhã. Tanto é que, segunda-feira, a gente estava num panorama, terça-feira foi decretada situação de emergência no estado, na quarta-feira já surgiu a notícia lá na região de Tubarão, de manifestação comunitária, né, de transmissão comunitária do coronavírus, do Covid-19, e assim a gente se submete inconscientemente aos riscos, né? Você não sabe quem é que está do seu lado, e esse você não sabe quem é que está do seu lado se aplica tanto a questão de desastres naturais, quanto desastres tecnológicos, né? Um desastre epidemiológico, né, está dentro do contexto de desastre natural, né, derivado da vida, né? Agora, você pode estar do lado de uma fábrica, e essa fábrica tem inúmeros riscos, e você não conhecer quais são esses riscos, mesmo sendo um vizinho aí de 10, 15, 20 anos. E um exemplo disso seriam esses desastres que estão listados aí para vocês, né? Em Bhopal, na Índia, em 1984, era uma planta da Union Carbide, ela fabricava agrotóxicos, se não me engano, e numa noite, nós tivemos um vazamento de um gás que era utilizado na fabricação lá dos agrotóxicos. Esse gás acabou sufocando o pessoal, né, asfixiando, enquanto o povo dormia. Muita gente morreu dormindo. Muita gente, assim, milhões, né? Na Índia, né, imaginem, em 1984, o negócio não era muito fácil, né? Hoje, a gente tem manifestação na China, na Índia, com relação à poluição, naquela época já tinha também. Chernobyl, em 86, né, desastre tecnológico. Essa semana a gente teve até infeliz comparativo aí entre Chernobyl e o próprio coronavírus, que não vem ao caso neste momento, mas uma aula conjunta, quem sabe, né, direito ambiental com direito internacional, conversar com o professor Lucas, daí a gente discute esses aspectos mais adiante. O Césio 137 em Goiânia, em 87, ali década de 80, mesma época que o Ulrich Beck publicou a obra dele, né, de Sociologia dos Desastres. Em 2005, nós tivemos o furacão Katrina, nos Estados Unidos, que acabou lá com a região de Nova Orleans, né, New Orleans. E em 2010, nós tivemos Fukushima. Então, nós tivemos um terremoto com
tsunami, e isso ainda afetou uma planta nuclear, que acabou com um vazamento, né, com rompimento lá dos sistemas de proteção. Tudo que o senhor está falando é o quê? Basicamente, sociedade de risco, exatamente, Nadine. Então, neste momento, nós estamos tratando da sociedade de risco que o Ulrich Beck traçou lá na década de 80, que a professora Patrícia Bianchi considera essa era de incerteza, mas sim, é sociedade de risco, basicamente. Então, dentro desse cenário, né, nós estamos falando aí de uma evolução dos desastres, não que antigamente não ocorressem, né, mas a partir ali da industrialização, os desastres mudaram de perspectiva. O que era só natural passou a ser também tecnológico, né, um desastre de origem humana, digamos assim. Então, esses exemplos aí que eu citei para vocês tratam de globalização de riscos, né? Quando aconteceu Fukushima, o pessoal comentou que podia chegar nos Estados Unidos pela direção do vento e assim por diante. Boa noite, Jorge, diga. Jorge não quer dizer, mas quando ele disser, aí a gente volta aqui. Só queria te dar boa noite, ele é fofo. O ônibus estragou, mas o ônibus nem podia estar rodando. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, o Trenefol, que é um dos livros, né, que foram colocados aí para vocês, não é aquele, é um parente, tá? Também é Trenefol. Ele põe que é necessário um incentivo às práticas de prevenção e também sistemas de gerenciamento para diminuição dos desastres, dos danos ambientais, né? E daí, se a gente está falando de danos ambientais, a gente também inclui os desastres. Esse desastre pode ser tanto de origem humana quanto origem tecnológica, como disse para vocês, né? Constituição de 88, a gente já viu, né? Ela prevê a preservação e proteção ambiental, lá no artigo 225 da Constituição, mas também por força do artigo 1º, lá na questão da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, também temos a segurança dos cidadãos como um direito constitucionalmente a ser assegurado. E para isso, a gente partiu de uma premissa nesse contexto de riscos ambientais, que o gerenciamento dos riscos no cenário nacional seria precário e pouco efetivo. Isso é hipótese de pesquisa, né? A gente pensa que é assim. Lá no final a gente pode ter certeza de que é assim, ou pode realmente considerar que a nossa premissa, a nossa hipótese estava equivocada, e daí a gente refaz a partir das conclusões. Para a gente tratar do direito dos desastres, já falamos, né, num começo de direito ambiental, que para se ter uma autonomia de um ramo do direito, a gente precisa de princípios específicos, e no âmbito do direito dos desastres, né, que poderia ser um braço aí do direito ambiental, mas que tem evoluído justamente pela questão da evolução dessa sociedade de risco para uma autonomia, já se existe o que a gente chama de tríade principiológica básica, que são esses 3 princípios que estão aí para vocês. Precaução, prevenção e informação. São os 3 princípios que regem toda a atividade do direito dos desastres. Nós temos outros, né, que são mais específicos, para efeito de princípios de direito dos desastres, a gente também se aproveita muito dos princípios do direito ambiental, mas para se dizer que a gente tem autonomia do direito dos desastres como um ramo específico do direito, são esses 3 aí que fundamentam essa tríade principiológica. Então, precaução, prevenção e informação. Como é que a gente chega a desastre de Brumadinho? Sim, é um exemplo de gerenciamento de risco precário, né? Então, o pessoal pagou para ver Brumadinho, pagou para ver Mariana, né? Então, precaução, prevenção e informação são os 3 princípios básicos de direito dos desastres.
Então, para a gente dizer que tem um avanço conceitual, né, o que é desastre efetivamente? Antigamente, né, o que vocês veem ali como destino é que o pessoal acreditava que desastre era castigo divino. Então, por que é que acontecia a peste negra na Idade Média? Alguém sabe? Por que aconteceu a peste negra na... Não é porque a peste negra nos atingiu. Não, não, ratos não, mas por que os ratos trouxeram a peste negra? Por que o pessoal está morrendo? Peste migêne? Não. Mais fácil do que isso. Eu já falei, mas é que eu só quero... Exatamente, é castigo divino. Castigo de Deus. Desastre acontecia porque Deus queria, para castigar o homem. É a ideia de Apocalipse, é a ideia do dilúvio, né? Então, por que teve dilúvio? Porque era para castigar os homens. Então, era castigo divino. Tipo corona, né? Então, se fosse agora, por que aconteceu corona? Então, nessa primeira concepção, nesse primeiro entendimento do que era um desastre, é a ideia de destino. Com o tempo, se evoluiu para uma ideia de progresso, né? Então, a gente passa por desastres porque a gente está progredindo e, num momento final, a gente chegou a esse contexto de racionalidade. Então, nós vamos pensar, nós vamos compreender o que é efetivamente um desastre. Por que é que a gente passa por um desastre? Porque tem um evento, esse evento ele impacta em uma determinada comunidade, essa comunidade não está preparada para enfrentar este evento. E daí, se a gente consegue mensurar, né, risco, consegue mensurar a ameaça, vulnerabilidade social, aí a gente está falando de uma forma racional, científica. É limitado o desastre ambiental nesse contexto da pesquisa. Então, o que é um desastre ambiental? Desastre ambiental, tecnicamente falando, não existe, tá? Nós temos desastres naturais, desastres tecnológicos e desastres mistos. São essas três classificações técnicas relacionadas a desastres. Essa classificação vem da Organização das Nações Unidas, que tem um escritório específico para tratar de direito dos desastres, para tratar de desastres, né, não só do disaster law. Mas desastre ambiental, na verdade, seria aquele desastre que pode ter origem natural, origem humana, que é essa tecnológica, ou a mistura das duas, e que afeta o meio ambiente. Então, nesse sentido, seria um desastre ambiental. Mariana seria um desastre ambiental. Brumadinho seria um desastre ambiental. O Césio 137 seria um desastre tecnológico. Então, porque envolvia ação humana, essencialmente, né? Por si só, o Césio não ia vazar lá naquela época. Agora, Fukushima já é um desastre misto, né? Ele começou com uma parte natural e daí ele evoluiu para uma parte tecnológica, né? Da intervenção humana ali na questão nuclear. A bomba nuclear, por si só, seria um desastre. Agora me responda você, Felipe. Hiroshima, Nagasaki seriam o quê? Felipe. Um desastre natural, tecnológico ou misto? Por que misto? Podem abrir o áudio se quiserem comentar. Negligência ou foi ação? Será que foi só negligência? Se foi intervenção humana, porque foi o homem que criou a bomba atômica e foi ele que lançou, nós estamos falando de desastre tecnológico. É só tecnológico, porque quem originou o desastre foi a ação humana. Por mais que impacte no ambiente, por mais que a gente tenha vítimas, né? Mas ali é tecnológico. O desastre misto, vocês vão lembrar de Fukushima, ou podem lembrar lá do furacão Katrina, né? Se tivesse um aspecto de aconteceu um evento natural,
esse evento natural impactou na comunidade, na vida de uma determinada sociedade, e dentro desse impacto da sociedade, nós tivemos uma evolução, né? Atingiu uma barragem, e essa barragem rompeu, ou atingiu uma usina nuclear, e essa usina nuclear explodiu, e assim sucessivamente. Então, o conceito, o que é um desastre para efeito das Nações Unidas, né, para linguagem técnica? Desastre é uma séria interrupção no funcionamento de uma comunidade ou sociedade que envolve perdas e impactos de natureza humana, material, econômica e ambiental. São 4 eixos, né? Material e econômica ali estariam dentro do mesmo, então a gente está falando de danos humanos, danos materiais, né? A gente perdeu a nossa propriedade, nós perdemos a nossa residência, nós tivemos impacto econômico com isso e também tivemos danos ao meio ambiente. Tem os slides para acompanhar? Não tem os slides para acompanhar agora, depois eu posto para vocês, não se preocupem. Ou eu vou postar agora, peraí. Já postemos agora. Espero que não desconfigure, né? Vamos postar rapidinho aqui. Já está lá no Emestre para vocês baixarem se quiserem, tá? Enquanto vão acompanhando, então a gente está no slide 6 aqui. 6:28. Nossa, o professor vai até meia-noite com a aula. Não, vamos acabar em breve, né? Porque daí a parte final dá para a gente aglutinar. Então, desastre é essa interrupção, né? Eu tenho um problema, eu interrompo o funcionamento da comunidade. Por isso que, vejam, eu limitei a minha pesquisa a desastre ambiental, mas se a gente colocar a situação que a gente está vivendo hoje com o coronavírus, ela se enquadra perfeitamente nesse contexto de desastres, nesse conceito de desastres que é trazido pela Organização das Nações Unidas, né? Então, nós estamos numa séria interrupção do funcionamento das nossas comunidades. Essa intervenção, ela está gerando perdas e impactos de natureza humana. Nós temos pessoas que estão, para além de somente afetadas, né, de não poder circular ou de ficar doente, nós temos mortes, né, não necessariamente a gente precisa de morte para ter um desastre, mas no caso desse desastre epidemiológico, nós temos mortes. Impactos materiais nós temos na medida em que nós, enquanto poder público, estamos gastando muito mais recursos do que estava previsto, né, só para combater esse desastre específico. E, além disso, nós temos impactos econômicos que nós não temos a mínima ideia de como é que vai ser. Já tem estudos, eu falava hoje com a Mayara mais cedo, né, ela me passou, né, que tem... Vamos consultar os universitários. Mayara, quantos que você falou que tem estudo de perda de emprego previsto? Sim, mas mais ou menos. O universitário vai consultar a plateia. Mas a gente já sabe que é esperado, né? Já tem reportagem passando que tem gente que está sendo demitida, e tudo isso é impacto econômico, né? Companhias aéreas que... Tem o quê? Previsto em alguns casos redução de salário em 50%, e assim a gente está caminhando e a gente configura, então, esses impactos de ordem econômica relacionados ao desastre epidemiológico pelo qual a gente está passando. Vejam que, para eu configurar um desastre, além desses aspectos, eu tenho que exceder a capacidade de resposta da minha comunidade. E é o que a Itália vivencia hoje, né? Para quem acompanha a professora Daiane, lá no Instagram, ela postou um TBT hoje, né, de quando ela estava na Itália, uns 30 dias atrás, e ela colocou que o pessoal estava brincando, né, brincando com o vírus, o que estava acontecendo na Ásia, até que chegou na Itália. E acredito que vocês acompanhem também, né, a professora Zucchi, né, Cristiane Zucchi, que era nosso diretor de campus, está lá e ela manda bastante notícias aí para a rádio, para a Atual, né, ela sempre posta vídeo com algumas mensagens de como está a situação lá, e é nesse sentido, né, o pessoal não esperava, achava que ia ser de leve, e o cenário está desolador, o pessoal
tá com problemas para se desfazer dos corpos, né? Não consegue dar a destinação adequada para os corpos daqueles que morreram. O Felipe, se fosse um vírus de laboratório, desastre tecnológico, exatamente, né? Então, é decorrente da ação humana, é desastre tecnológico. Nadine, diga, pode falar, abra o áudio, converse conosco. Quem mais está por aí? Depois eu vou fazer chamada, tá? Nadine está com vergonha. Não, era a pergunta do Felipe. Ah, tá. Tudo bem, mas se quiserem, assim, viram uma pergunta, eu estou falando, se quiserem abrir o áudio aí, comentar também, fiquem à vontade, né? Não é só para eu falar. Intervalo da onde, homem? Intervalo é 8h30, mas daí a gente vai suspender só, não vai ter... A recomendação é que a aula tenha 40 minutos, tá? Não é 40 minutos do professor de Direito Ambiental, se estende aí por 2h30. Não se preocupem, até 10h30 a gente está liberado. Tá todo mundo em casa, né? Então não tem problema. Se tiver alguém na rua, avisa onde está para a gente mandar a polícia. Então vejam vocês, continuando aí nesse contexto de direito dos desastres, faltou dizer o seguinte, né? Tem ali evento adverso e desastre. Nem tudo que acontece é um desastre. Uma chuva no meio do oceano, ela afeta alguém? Se eu acho que os dados reais são aqueles divulgados pela mídia, acho que não, mas eu acho que a mídia não está divulgando fatos, né, os dados distorcidos por culpa dela. Na verdade, eu acho que nós, enquanto poder público, nós, enquanto instituições, não temos a capacidade de detecção suficiente dentro do cenário que a gente tem hoje para detectar a quantidade real de casos. Também falava com a Mayara, né? Mayara é professora da enfermagem, então ela acompanha mais essa área de saúde, e ela disse efetivamente que é um para cada... Quantos, Mayara? 15, 25? Para cada um caso notificado, nós teríamos 15 sem notificar. Tem muita gente que é assintomática, né, que não tem febre, não tem gripe. Criança, normalmente, que estava enquadrada, por isso que o pessoal está pedindo para evitar convívio de criança com idoso. O que mais, Mayara? Presidente do Hospital Albert Einstein, né? Então, referência, né? Foi o primeiro que detectou, que a gente acompanhou ali, né? E que está dizendo isso. Para cada um, nós temos 15. E é assim que a gente chega na transmissão comunitária de hoje, né? Então, só para a gente ter uma ideia, desastre, nem tudo que acontece é desastre. Choveu no meio do oceano. Chuva no meio do oceano não afeta ninguém, né? Por mais que tenha um navio passando ali, mas não é uma comunidade, né? Não afeta de forma perene ali. Então, nós tratamos como um evento. Se nós temos um evento que é facilmente gerenciado por uma comunidade, nós estamos falando de evento adverso. Choveu, destelhou casa, mas daí o pessoal tem telha suficiente, tem material suficiente para fazer frente, né, a esse evento, nós estamos falando de evento adverso. Superou a capacidade de resposta, né, excedeu a capacidade de resposta, e nós falamos de desastre. Hoje, por que a gente fala de desastre do coronavírus? Porque excede a capacidade de resposta. Se todo mundo for para a rua e se o pessoal se contaminar, o que vai acontecer com o SUS? Quebra. Então não vai, né, o pessoal vai ter que fazer igual na Itália, escolher quem é que vai viver e quem é que vai morrer. E vão ter que começar a tirar no palitinho, basicamente. Direito dos desastres, ele é composto por normativas constitucionais, né, no âmbito do Brasil, aí a gente fala de artigo 5º, lá no inciso 11, quando trata da inviolabilidade do domicílio, artigo 21, quando fala da competência da União para planejar e fazer frente, né, atuar na defesa contra calamidades, artigo 136, quando institui estado de defesa, o artigo 148, lá de tributário, quando fala de empréstimo compulsório, e crédito extraordinário, ainda a remoção de indígenas das suas terras, né, das suas reservas,
em caso de desastre. Então, nós temos dispositivos que falam do direito dos desastres na Constituição Federal. Além disso, nós temos uma legislação infraconstitucional, cujo maior parâmetro, o marco legal da proteção e defesa civil, é a Lei Federal 12.608, né, de 2012, era uma medida provisória. Ela veio num contexto assim de inúmeras ações, inúmeros desastres ali na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, em Petrópolis, no Rio, ali na Serra do Rio, onde nós tivemos aí cerca de 200 mortos, pior até do que aconteceu aqui em Santa Catarina em 2008, lá no Vale do Itajaí, né? Além disso, inúmeras outras instruções, resoluções, né, documentos infralegais que vêm para regulamentar a matéria de desastres. E, além disso, a própria doutrina. O artigo que eu disponibilizei para vocês é do professor Delton, né, que trabalha lá na Unicinos. Ele é um dos expoentes em matéria de direito dos desastres no país, né? Ele tem doutrina publicada nessa área. E não só ele, né? Nós temos doutrinas internacionais, bastante artigo. E lembrar, assim, se estamos falando de desastres, a atuação é sempre transdisciplinar, né? Nós estamos atuando junto com a geologia, que é o que aconteceu agora lá na região da Baixada Santista, em São Paulo. Geólogos vão a campo, técnicos da Defesa Civil, advogados também vão a campo, porque envolve mais do que uma perspectiva. Até aqui, gente, tudo bem? Ninguém tem alguma pergunta? Vão deixar eu falar. Meu Deus, falando. Rinite alérgica, ó, professor. Ninguém faz uma pergunta para eu tomar um chimarrão, tomar uma água. Então pergunte, Felipe que está aí. Isso. A respeito do que o professor falou de normas que regulam desastres e tal, as medidas que o ministro da Economia, o Guedes, tipo, de disponibilizar R$ 200 mensais para autônomos e tal, isso daí é justamente isso que o professor está falando? Desse amparo legal? Sim, também se considera. Eles, na verdade, estão considerando como mais pelo viés de epidemia de interesse internacional, né? Então, estão pautando mais pela área da saúde. No campo do direito dos desastres poderia também, mas faz parte. Até porque o Congresso, se posso estar errado, mas eu vi alguma notícia que o Congresso votou em ter um congelamento, digamos, um congelamento fiscal para específico para a saúde, tipo, zerar impostos e tipo, direcionar para a saúde, alguma coisa disso, né? Aquele contexto de gastos, né, da lei de responsabilidade fiscal. Isso. Então, os gastos que os municípios e estados teriam limitados, e a própria União, então, com a decretação, reconhecimento de situação de... Não é nem situação de emergência, em nível federal estão reconhecendo estado de calamidade pública, né? Nesse momento, quando se reconhece o estado de calamidade pública, abre-se algumas brechas, né, no campo do direito constitucional, direito administrativo, e especificamente nesses casos, direito financeiro, que vão permitir ao gestor articular o orçamento dele para fazer frente à necessidade. Então, basicamente é por isso que apresentaram nível federal, por isso que o governador do estado reconheceu a situação de emergência no estado, e assim ele consegue articular do melhor jeito que ele quiser o orçamento, né? Professor, só um exemplo a respeito disso, é como se fosse declarar guerra, que daí todo o dinheiro ia ser voltado para a área militar. Não fosse um exemplo assim, mais ou menos? Basicamente. No caso de guerra, a gente tem a hipótese lá do imposto extraordinário de guerra, né? Mas nós também podemos ter impostos criados para fazer frente à situação de emergência, né? Contexto de desastres. Então, acredito que não vão criar, porque daí vão acabar com a economia de novo, né? Tudo certo até aqui? Estão me ouvindo? Deu uma mudada de página aqui, não sei o que aconteceu. Sim, então beleza. Então, vamos seguindo aqui. Então, no Brasil, quando a gente fala de
direito dos desastres, nós temos um sistema específico que cuida dessa área de proteção e defesa civil. Esse sistema, ele é de nível nacional, né, então ele engloba os 3 níveis de federação, municípios, estados e União, e cada uma com suas atribuições. Vejam vocês que nos slides ali está apontando o Ministério da Integração Nacional. Esse ministério, ele não existe, né? Ele foi convertido em Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele já era antigamente, mudou de nome para Integração Nacional e voltou a se chamar Ministério do Desenvolvimento Regional. Juntou a integração com o Ministério das Cidades, basicamente é isso. Mas a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil continua existente. Quem está chefiando ela é o ex-coordenador da Defesa Civil de Belo Horizonte, né, o coronel Lucas Alexandre, Lucas Alves, Coronel Lucas, era do Bombeiro de Minas, né, e foi secretário municipal de Defesa Civil lá em Belo Horizonte, na época de Mariana, e depois agora ele subiu para secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. Nos estados, na época a gente encontrou uma variedade estrutural, né? Então nós temos estados que era vinculado direto com o governador, em alguns chegava lá 5º escalão de governo, mas a maioria era o que a gente chama de 2º escalão. Nós temos o governador, abaixo dele temos um secretário de Estado, e daí o coordenador seria essa figura aqui, logo abaixo de um secretário de Estado. Um diretor de departamento, o coordenador estadual de defesa civil, um comandante do corpo de bombeiros e assim por diante. E nível municipal, a gente não analisou, não foi objeto específico do estudo, né, mas sim estados, a gente já tem uma variedade estrutural. Município, naqueles que têm defesa civil, a gente tem que ressaltar isso muito bem, né, onde tem defesa civil, a gente vai encontrar variedade estrutural, certamente. E daí, com isso, daria para a gente aprofundar aqui, né, nos 4 casos que foram averiguados aí no estudo lá da época, e vamos tentar, se quiserem participar, trazendo perguntas, como fez o Felipe aí sobre a parte legislativa do coronavírus, aí a gente pode discutir. Só vou abordar aqui, acho que, o caso das chuvas de Santa Catarina em 2008, de forma breve também, e depois a gente pode abrir para essa discussão com relação ao coronavírus. Então, em 2008, nós tivemos uma chuva que desde outubro de 2008 ela foi incessante, né, especialmente no Vale do Itajaí, mas ela atingiu todo o estado, né, faz bem a gente relembrar isso. Em Blumenau, uma média histórica aí que era de 110 a 150 milímetros de chuva. Cada milímetro de chuva é mais ou menos 1 litro de água por metro quadrado. Então, imaginem pegar 150 milímetros, seria, sei lá, uns 4 baldes, 5 baldes, e jogar em um único metro quadrado, isso vai dar 150. A média foi ultrapassada e atingiram 600 milímetros de chuva. Um balde de 20 litros, divide aí por 600, vai dar o quê? 30 baldes jogados em um único metro quadrado. Foi isso que levou, né, aquela sucessão de eventos no Vale do Itajaí, especialmente em 2008. Em números, nós tivemos na época mais de 130 óbitos, mais ou menos 80 mil desabrigados ou desalojados, e já faço mais uma ponderação aqui para vocês de ordem técnica. Somos os operadores do direito, temos que reconhecer termos técnicos. Se está ali 80 mil desabrigados ou desalojados, é porque são 2 coisas diferentes. Desabrigado é aquele que perdeu o abrigo. Ele não tem mais para onde ir. Ele perdeu sua casa. Desalojado é aquele que a casa existe, né? Que a sua habitação existe, mas que temporariamente ele não pode fazer uso dela. Então, por isso que se dá destinação para um abrigo temporário, né, para os desabrigados e desalojados. Mas a diferença é, desabrigado não tem mais para onde ir. Desalojado, ele tem, mas ele não consegue, não pode, por questão de ameaça, do risco envolvido naquela atividade.
Decretação de situação de anormalidade, e a gente tem duas. Ou eu decreto situação de emergência, ou eu decreto estado de calamidade pública. São dois tipos diferentes, né, de situação jurídica de anormalidade. 99 municípios, aí dos 200 e poucos que a gente tem no estado, decretaram situação de anormalidade. 1/3 da população do estado foi afetada e 12 mil pessoas ficaram envolvidas nas atividades de proteção e defesa civil. Então, dentre esse pessoal, nós tínhamos bombeiros, agentes de defesa civil, profissionais da área de saúde, profissionais da assistência social, voluntários que atuaram especialmente nas atividades de recepção, triagem e distribuição de donativos, né? Mas tudo isso para um único desastre. Diferença entre calamidade e estado de emergência. Mais adiante eu posso projetar para vocês. Antigamente nós tínhamos uma instrução normativa do Ministério da Integração, na época, que ela diferenciava um para o outro com relação a recurso que o ente federativo tinha. Então, você tinha que atingir uma determinada proporção do que o pessoal diz lá na área do direito financeiro, chama de receita corrente líquida, que é tira despesa, né, tira quando você tem despesa, o que sobrar ficaria receita corrente líquida, mais ou menos isso, né, não sei muito aprofundado. Mas se atingisse um determinado patamar, até 3%, 5%, enquadrava em situação de emergência, seria mais leve. Passou disso, seria estado de calamidade pública. Aí a desgraça estava feita mesmo. Né? Então, num momento, o recurso não estaria tão afetado. É afetado, mas seria numa baixa porcentagem. E a estado de calamidade pública já seria um pior. Mas, basicamente, é essa diferença leve, assim. É a Instrução Normativa 1 de 2012, e daí ela foi substituída em 2016 pela Instrução Normativa número 2. Depois eu disponibilizo para vocês também. Beleza? Resultados, né? Que daí pesquisa a gente também tem que achar resultados relacionados. Então, de forma imediata, ou seja, o que aconteceu ali com as chuvas em Santa Catarina. Foi instituído um grupo de resposta pelo governo do estado. Esse grupo de resposta ele ainda continua sendo ativado, né, ele foi formalizado, é o tal do GRAC, Grupo de Resposta a Ações Coordenadas. Então, toda vez que tem desastre no estado de Santa Catarina, o GRAC é acionado. E ainda assim houve a liberação pelo recurso federal, né, na ordem de 1,6 bilhões de reais para ações de resposta e reconstrução. Deixa eu ver, aqui eu não coloquei, não tem, mas tudo bem. Depois eu disponibilizo, tem um que a gente chama de ciclo de gestão dos desastres, né? Ele envolve cinco momentos. Num primeiro momento a gente fala de prevenção, então quando eu falo de prevenção, eu conheço os riscos e eu atuo com base nesses riscos. Se eu não conheço os riscos, eu vou para chutem. Alguém quer chutar? Abrir o áudio. Alessandra. Precaução, exatamente. Então, a Annelise afirmou certo. Num primeiro momento, nós estamos falando, então, de prevenção, eu conheço os riscos. Se eu não conheço os riscos, ainda assim, se eu estiver falando de desastre, né, aí eu vou para o segundo momento, dentro de um ciclo, que é a fase de precaução. Um pouco antes do desastre, eu entro numa fase chamada mitigação. Eu sei quais são os riscos, ou eu não sei quais são os riscos, e daí eu começo a alertar o povo. Olha, pode dar problema. Né? Então, se pode dar problema, nós estamos na fase de mitigação. Prevenção, precaução, mitigação. Terceira fase, certo, Nadine? Da mitigação, nós já entramos no contexto de desastre. E daí, nesse cenário de desastre, nós vamos fazer frente no momento de recuperação.
Então, a última fase que nós temos depois da recuperação é reconstruir. Mas ali, aconteceu o desastre, eu já começo a atuar para combater esse desastre. As fases se misturam, e daí eu trago de novo um paralelo aqui para o contexto do coronavírus. Alguém sabe quando começou? Abra um áudio, pelo amor de Deus, não quero ficar falando sozinho aqui. Ou fazer uma dupla com o Felipe, né? Só nós dois ficar conversando. Aproveitem, temos aí mais alguns minutos de aula, gente. Franciele. Nadine escreveu dezembro de 2019. Sim, na China foi em dezembro de 2019. Então, até ali, Brasil já começou temos que dispensar licitação para contratar 1.000 leitos, né? Lembram-se disso? Quando o ministro da Saúde falou que precisava fazer licitação para contratar leitos, ou precisava reservar recurso por causa do coronavírus, tinha gente que falava que era histeria, né? Ou que não precisava. Já tínhamos outros coronavírus, né? Outras, não só referente a animais, né? Como era? Outras cepas, né? Outras espécies dentro de uma mesma família, né? O coronavírus é o maior, daí o pessoal está chamando agora de novo coronavírus. Então é o contexto mais atual. Boa pergunta. Não sei se se a Lisa é vacinada, acho que não. Mas alguns coronavírus vieram, né? E é uma família, e agora a gente está com o Covid-19. Não foi no PET? Não sei. Até me perdi, né? O que eu estava falando mesmo? Vamos ver, Nadine estava prestando atenção. Sim, fases, né? Então, nós não sabíamos em que fase, em que tempo começou, né, mas começou o alarde ali em dezembro, aí em algum momento falaram, olha, a gente não tem muito o que fazer, vai chegar. Se vai chegar, a gente tem que adotar medidas para evitar que ele se propague de uma forma muito brusca. Isso é entrar em estado de alerta, é medida de mitigação. E daí, em determinado momento, falaram, olha, não adianta mais, agora a gente tem que fazer frente, tem que fazer resposta ao que está acontecendo, tem que começar o atendimento efetivamente. A gente não diz, do dia para o outro mudou. É de uma hora para outra, as coisas vão se articulando, né? Então, não tem muito parâmetro para definir o que é uma fase, o que é outra fase. A gente tem a ideia geral e dentro dessa conceituação de prevenção, precaução, mitigação, resposta e recuperação ou reconstrução é o que a gente vai atuar num cenário desastroso. No estado de Santa Catarina, lá em 2008, nós tivemos aí a reestruturação de todo o sistema de defesa civil, que antes era vinculado era uma diretoria dentro da Secretaria de Segurança Pública, ela saiu, virou Secretaria de Estado, e daí isso o ano passado foi alterado, agora é como se fosse um departamento, mas vinculado direto com o governador do estado. Então ela continua com o estado, com o status de secretaria, digamos assim, né, porque é direto com o governador, não tem intermediário, mas economiza recurso porque não paga como secretário de Estado, né, uma medida de contenção de gastos. Aqui já é Mariana, né, já é Mariana, então acho que neste momento podemos pular. Compartilhar um pouco com vocês da experiência que a gente passou aqui em Chapecó. Foi no dia 17, anteontem, né, vulgo anteontem, nós tivemos aí um momento, à noite já estava em casa, e daí, em determinado momento, eu abri o celular, olhei uma notícia, governador decreta situação de emergência no estado de Santa Catarina. Até aí não ia mudar muito para nós, até que um dos itens era transporte coletivo urbano, municipal. E daí eu, né, como é que de um dia, 5 horas da tarde, que foi publicado o decreto e foi feita a conferência, nós, enquanto município, íamos implementar essa medida com gente que está trabalhando ou no dia seguinte ia trabalhar. Então,
Saiu o primeiro decreto, já passamos a mão no telefone, né, daí a gente compartilha com o pessoal no grupo da secretaria, o gerente já liga para o procurador do município, já liga para o prefeito. Primeiro momento foi decidido o quê? Mantemos o transporte coletivo operando, né, porque, afinal, mudança da vida das pessoas. Dia seguinte, e daí não tem mais slides, agora estamos só no tete a tete. Acabou, chega de slide. E então, o que foi feito logo depois, né? Então, no dia seguinte, 6 e pouco da manhã, já estava o professor levantado e correndo para o serviço. 7 e pouquinho da manhã, já estava na secretaria, num dia que eu entraria às 13. Eu, gerente de mobilidade, coordenador do setor de multas, logo chegou o comando da guarda, então nós fizemos a reunião, né, todo mundo com mãos lavadas, um não encostando no outro, portas abertas, e uma das coisas que foi discutida era efetivamente a gama de ampliação, né, que o decreto estadual, a abrangência que foi dada ao decreto estadual, se havia necessidade ou não, a gente não estava discutindo, mas levamos para frente a questão, né, e logo depois, parece que ligação pessoal aí do governador para o prefeito foi no sentido de, por gentileza, nos ajudem, e daí no mesmo dia já saiu um decreto no sentido de que transporte coletivo urbano regular não temos mais. O que permaneceu, que é o que o pessoal está perguntando ali, né? As indústrias, a Sadia, né? A BRF está normal em Concórdia, aqui a Aurora, a BRF também estão operando normal. O transporte coletivo está atendendo exclusivamente o pessoal que trabalha na agroindústria, né? Porque senão eles não têm como ir. A não ser quem é de fora, que as prefeituras já pagam, mas num primeiro momento, como o Felipe disse lá no começo da nossa conversa, a Polícia Militar estava comparecendo nos órgãos, nas empresas, no sentido de que não interessa o tipo de atividade, você ia ter que parar, exceto indústria, porque o decreto ele diz que é concentração de pessoas no âmbito comercial. Se vocês lerem bem lá o decreto, tanto 509 quanto 515 desse ano do governo do estado é no sentido de aglomerações comerciais, então shopping, e vejam que o nosso período aqui é de 7 dias apenas, né, num primeiro momento, né, tem isso também. Então, no primeiro momento, o nosso decreto é de 7 dias. São Paulo, já o decreto é por 30 dias, mas há uma diferença. São Paulo tem critério, tem um caráter recomendatório. Aqui em Santa Catarina é ordenatório. Aqui está fechado, né? São Paulo, se você quiser abrir o shopping, pode abrir, mas a gente não recomenda. Santa Catarina, Polícia Civil, e daí no grupo, né, dos professores, o professor Marcelo tem compartilhado a ação da Polícia Civil em Concórdia, de efetivamente passar nos postos de atendimento, onde tem atendimento, nas empresas. A Annelise deve ter passado por isso, talvez, né, do pessoal ter comparecido ali e orientado num primeiro momento. Polícia Civil, Polícia Militar, a gente acompanha também a situação nas praias, né, e agora está passando o Jornal Nacional ali, onde houver transmissão sustentada do Covid-19. Então, eles estão falando da tal da transmissão comunitária, né, que não se sabe onde começou, e aqui em Santa Catarina a gente já tem lá na região de Tubarão. Precisamos nos preocupar? Acho que sim, né? Temos que manter as medidas de prevenção, né? Cuidar da família, mas não precisa de corrida ao mercado. Aqui de casa, eu brinco com a Maiara que agora eu tô igual aquelas senhorinhas, né? Ficam na janela. Eu fico na janela olhando o pessoal no mercado. Tem, né? Então, eu acredito que as aulas não voltem na semana que vem. No nível estadual, tem decreto no sentido das aulas de suspensão por 30 dias. A única coisa que a gente, como tem aula, outras oportunidades, né? A portaria do MEC, saiu uma portaria do Ministério da Educação liberando mais aulas EAD, acho que dentro do limite lá das 40 horas, e assim a gente vai lidando. No mesmo dia,
Então, ontem ainda, se não me engano, a Prefeitura de Chapecó expediu aí uns 10 a 15 decretos tratando só do atendimento emergencial, serviços essenciais, mandando os servidores embora, né? Então, de manhã estávamos reunidos, de tarde a gente já estava trabalhando em casa. E assim tem se mantido, né? O pessoal está trabalhando em esquema de plantão, exceto saúde e segurança. Então, tenho colegas guardas municipais que estão trabalhando normalmente. Né? Então, para alguns que compartilharam, né, cadê? Amigos estão sem aula suspensa em 30 dias, em Rio Grande, autorizada prisão domiciliar para alguns detentos específicos, depende do detento, né? Nadine tá liberando todo mundo. O pessoal da área, né, da polícia penitenciária, continua trabalhando normal. E agora, sim, o número de casos deve subir. O que o pessoal da área de saúde já discute é, passado esse primeiro momento em que foi regulamentada, né, toda essa suspensão de atendimento ao público, de atividades comerciais, quando liberar, a tendência é que o pessoal se esqueça de como as coisas correm, né? Então, corrida ao mercado não vamos ter mais, mas o pessoal se esquece e daí a tendência é que se alastre ainda mais. Pois é, então nós temos aqui alguns pequenos empresários no grupo, né? Então, se quiserem compartilhar, né, suas preocupações, o Ministério da Economia tem já proposto algumas coisas no sentido de postergar pagamento de tributo. A gente teve discussão aqui com relação a pátio de veículos, né, o pessoal faz operação policial, agora não vai ter tanto problema, o pessoal não está na rua, espero assim, mas como é que nós iríamos manter um veículo, por exemplo, retido no pátio, sem ter atendimento ao público e efetivamente manter a cobrança? Aí não pode manter a cobrança. Aí eu não mantenho a cobrança do cidadão, mas o veículo está no pátio, eu teria que pagar para o concessionário. Tudo isso é tipo de dúvida que chega numa procuradoria municipal lá, né? Então, graças a Deus, a gente deixa bem encaminhado, mas em alguns momentos a gente precisa da procuradoria. Outro momento, né? Saúde do trabalhador. Servidor é da área de segurança e ele tem familiar em casa, tem criança em casa. Ele tem direito a horário especial, trabalhar de casa, ou como é que faz? Policial, será que dá para trabalhar em casa? É todo mundo home office. O bandido não tem home office. Então, nesses casos de serviço essencial, o que prevalece é o interesse público, né? Então, servidores, de forma geral, prevalece o interesse público. A área da saúde e segurança, pior ainda. Então, nesse momento, férias, tudo cancelado. E assim a gente caminha. Vou deixar, então, nesse momento aberto aqui para quem quiser trazer algum comentário, que assistiram aí na imprensa hoje, ou agora todo mundo está obrigado a ver o G1, né? Não tem jeito, assiste CNN, que estreou essa semana, e o presidente do Senado estava lá, né? Com coronavírus, mas estava no meio da festa de 1.600 pessoas, também viram isso. Aqui em Chapecó, eu não sei sinceramente como é que o pessoal está se movimentando. Me parece que o movimento está pequeno, Nadine, mas obviamente tem aquele que acha que não há necessidade, né? Então, o pessoal, em vez de ir no mercado ou ir para a farmácia só para casos essenciais, não, não é o que a gente às vezes vê, né? Principalmente na praia. Então, o pessoal que está na praia vai para a praia. Então é isso, gente. Por enquanto, é isso. Vamos conversando, né, com o que vai acontecer, né, no decorrer da semana. A reitoria deve definir algumas coisas, o professor Jandir deve passar mais alguma coisa para a semana que vem para nós, e daí se a gente tiver suspensão de aulas ainda e aulas EAD, a gente vai trocando miúdos. Muito obrigado pela participação, pela companhia. Quem tirou foto, aproveitou esse tempo, né? Marca lá, marca o curso, marca a universidade, afinal, vocês podem mostrar que a universidade de vocês continua tendo aula, mesmo com todo esse transtorno.
Se alguém tiver dúvida prática relacionada a algum decreto de desastres aí, ou tiver sugestões de implementação, mandem para o professor Caetano, né, que eles estavam trabalhando na Câmara aí de Concórdia hoje, mas podem mandar mensagem também, que daí a gente vai conversando em horário de expediente normal, beleza? Muito obrigado pela presença. Fomos, até. Não façam bagunça na sala.